Ela chorou e disse: "É minha primeira vez." O milionário parou tudo e fez algo que ninguém esperava. Todos o conheciam como um homem frio e insensível, mas diante dela, ele hesitou. Pela primeira vez, o milionário que comprava tudo com dinheiro percebeu que algumas coisas só podiam ser conquistadas com cuidado e ternura. O relógio marcava 22h30, quando Carla Nascimento passou o cartão no leitor da portaria do edifício empresarial São Luís, no coração da Avenida Paulista. A rotina era sempre a mesma. Entrava pela porta dos fundos, pegava o material de limpeza no subsolo e subia para o 15º andar, onde ficava a Mendes Tech Solutions. Aos 24 anos, Carla havia aprendido a ser invisível. Nos 3 anos trabalhando ali, desenvolveu uma técnica quase artística para limpar os escritórios sem ser notada. Entrava quando todos já haviam ido embora, fazia seu trabalho em silêncio e desaparecia antes que alguém chegasse pela manhã. Ou pelo menos era assim que deveria ser. O problema era Gabriel Mendes. O CEO da empresa tinha o hábito perturbador de ficar até muito tarde, às vezes até a madrugada. Carla sempre sabia quando ele estava lá. As luzes do escritório principal permaneciam acesas e ela podia ver sua silhueta através do vidro fosco, sempre debruçado sobre papéis ou digitando furiosamente no laptop. "Esse homem não dorme nunca", murmurou ela para si mesma, empurrando o carrinho de limpeza pelo corredor silencioso. As rodas faziam um ruído suave sobre o piso de mármore, o único som quebrando o silêncio do andar. Carla tentava não olhar para o escritório dele quando passava, mas era impossível. Gabriel Mendes era impressionante. Alto, cabelos escuros sempre perfeitamente arrumados, ternos que custavam mais que seu salário anual. Mas havia algo mais. Uma intensidade em seus olhos escuros que a fazia sentir como se ele pudesse ver através das pessoas. E ultimamente ela tinha a estranha sensação de que ele a observava também. "Para de ser idiota, Carla", sussurrou para si mesma. "Homem como esse nem sabe que você existe." Mas não era verdade. Gabriel não apenas sabia que ela existia, havia se tornado completamente fascinado por ela. Do lado de dentro de seu escritório, Gabriel interrompeu a leitura do relatório financeiro quando ouviu o som familiar das rodas do carrinho. 22h35. Ela estava pontual, como sempre. Levantou os olhos discretamente e a viu passar. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, uniforme azul marinho sempre impecável, movimentos eficientes e silenciosos. Carla. Ele havia descoberto o nome dela nos registros de funcionários há meses, mas nunca encontrou uma forma natural de iniciar uma conversa. Gabriel Mendes, que comandava reuniões com investidores bilionários sem pestanejar, que fechava contratos milionários com a facilidade de quem compra café, ficava completamente sem palavras na presença de uma faxineira noturna. "Patético", murmurou ele, voltando os olhos para a tela do computador. Mas não conseguiu se concentrar. Como sempre acontecia quando ela chegava, havia algo nela que o intrigava profundamente. A forma como ela trabalhava com dedicação absoluta, como tratava cada tarefa com o mesmo cuidado, como nunca pedia favores ou tentava chamar atenção. Em um mundo onde todos ao seu redor queriam algo dele, Carla era autêntica e completamente inacessível. Gabriel sabia que ela estava cursando enfermagem. Havia visto os livros que ela às vezes carregava. Sabia que morava em Cidade Tiradentes e levava 2 horas para chegar ao trabalho. Sabia que nunca faltava, nunca se atrasava, nunca reclamava. Mas não sabia o som da voz dela. Nos corredores, Carla começou a limpeza da sala de reuniões. Era seu trabalho favorito porque ficava de costas para o escritório do CEO, evitando a tentação de olhar na direção dele. Mas hoje havia algo diferente no ar. Uma tensão que ela não conseguia explicar. Estava passando pano na mesa de vidro quando ouviu passos se aproximando. Seu coração acelerou. Ninguém mais deveria estar ali àquela hora. "Com licença." A voz grave e aveludada a fez se virar instantaneamente. Gabriel Mendes estava parado na porta da sala de reuniões, e pela primeira vez em 3 anos eles estavam verdadeiramente sozinhos, sem vidros ou distâncias entre eles. "Boa noite, senhor", conseguiu murmurar Carla, baixando os olhos imediatamente. "Gabriel. Meu nome é Gabriel." Ele deu um passo para dentro da sala. "E você é Carla, não é?"
Ela o olhou surpresa. O senhor sabe meu nome? Gabriel sorriu e o sorriso transformou completamente seu rosto sério. Claro que sei. Você trabalha aqui há 3 anos. Eu não sabia que o senhor reparava. Eu reparo em muita coisa, Carla. O modo como ele disse seu nome enviou um arrepio pela espinha dela. Havia algo na voz dele, uma intimidade que não deveria existir entre um CEO e uma funcionária da limpeza. Eu deveria voltar ao trabalho, disse ela rapidamente, tentando se afastar. Espere. Gabriel bloqueou sua saída sem tocá-la. Posso perguntar uma coisa? Carla assentiu, não confiando na própria voz. Por que você nunca me cumprimenta? Nos corredores, quero dizer. A pergunta a pegou completamente desprevenida. Eu não quero incomodar. O senhor está sempre ocupado. Gabriel, ele corrigiu suavemente. E você nunca me incomodaria. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. Carla sentia as bochechas queimarem, e Gabriel lutava contra o impulso de se aproximar mais. Eu realmente preciso terminar a limpeza, sussurrou ela finalmente. Claro, não quero atrapalhar seu trabalho. Mas nenhum dos dois se moveu. Era como se um fio invisível os mantivesse conectados, uma química que desafiava todas as barreiras sociais entre eles. Foi Carla quem quebrou o momento, baixando os olhos e voltando ao trabalho. Gabriel a observou por mais alguns segundos antes de voltar ao escritório, sabendo que acabara de cruzar uma linha da qual não havia volta. A partir daquela noite, tudo mudaria entre eles. Nas semanas seguintes, os encontros noturnos se tornaram uma dança cuidadosamente coreografada. Gabriel começou a aparecer na copa, por coincidência, quando Carla estava limpando ali. Ela parava para arrumar os papéis na mesa de reuniões exatamente quando ele saía do escritório para pegar água. Pequenas conversas. Nada demais. Ele perguntava sobre os estudos dela. Ela perguntava se ele precisava de alguma coisa, mas a tensão crescia a cada encontro. Como está a faculdade? Perguntou Gabriel numa quinta-feira, encontrando Carla organizando a cozinha do escritório. Bem, estamos estudando pediatria agora. Carla sorriu timidamente. É minha área favorita. Você vai ser uma enfermeira excelente. Como pode ter tanta certeza? Gabriel se aproximou do balcão onde ela trabalhava. Porque você cuida de tudo com a mesma dedicação. Vejo como você trata até a menor tarefa aqui. Carla sentiu o coração acelerar com a proximidade dele. É só limpeza. Não é só limpeza. É responsabilidade, carinho. Você faz diferença, Carla, mesmo que não perceba. Ela o olhou surpresa. Ninguém nunca havia falado sobre seu trabalho daquela forma. Por que você fica até tão tarde? Perguntou ela impulsivamente. Depois se arrependeu da ousadia. Gabriel riu baixinho. Insônia crônica. Durmo pouco, então trabalho muito. Isso não é saudável. Você está certa, mas às vezes... Ele hesitou. Às vezes tem uma razão extra para ficar. O olhar que ele lhe dirigiu deixou claro qual era essa razão. Carla desviou os olhos, sentindo as bochechas queimarem. Senhor, Gabriel, Gabriel, ela corrigiu suavemente. Isso não é uma boa ideia. O que não é uma boa ideia? Isso, nós, conversando assim. Gabriel deu um passo para trás, respeitando o espaço dela. Por que não? Porque somos de mundos completamente diferentes. Porque você é meu chefe, porque... Ela gesticulou vagamente. Porque é impossível. E se eu não me importar com isso? Mas eu me importo. Carla pegou o pano e voltou a limpar o balcão com mais força que o necessário. Eu tenho responsabilidades. Uma avó para cuidar, estudos para terminar. Não posso me dar ao luxo de... De quê? De sonhar com coisas impossíveis. Gabriel a observou trabalhar, vendo a tensão em seus ombros, a determinação forçada em seus movimentos. Havia tanta força nela, tanta beleza silenciosa. Carla, disse ele suavemente, você já parou para pensar que talvez alguns sonhos não sejam tão impossíveis assim? Ela parou de limpar, mas não o olhou. No meu mundo, sonhos são luxos perigosos. E se eu disser que no meu mundo, você é a única coisa real que encontrei em anos? As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Carla finalmente se virou, encontrando os olhos escuros dele fixos nos seus. Gabriel, sussurrou ela. Ele se aproximou novamente devagar,
como se ela fosse um animal assustado que pudesse fugir a qualquer momento. Eu sei que é complicado, disse ele. Sei que há obstáculos, mas também sei que há algo aqui entre nós que é real. Carla sentiu como se estivesse à beira de um precipício. Uma parte dela queria dar o passo, se jogar na possibilidade impossível. Outra parte, a parte prática que a havia mantido viva e responsável durante anos, gritava para ela recuar. Eu preciso ir, murmurou ela, pegando o carrinho rapidamente. Mas quando passou por ele, Gabriel tocou suavemente seu braço. Carla, espera. Ela parou, mas não se virou. Amanhã é sexta-feira. Você gostaria de tomar um café depois do seu expediente? Gabriel, só um café, como amigos. Carla fechou os olhos, lutando contra todos os seus instintos de autopreservação. Onde? Perguntou ela baixinho. Há uma cafeteria 24 horas na Rua Augusta. Nada chique, nada formal, só nós dois conversando. Ela se virou para encará-lo. Por que está fazendo isso? Por quê? Gabriel sorriu e havia uma vulnerabilidade em sua expressão que ela nunca havia visto antes. Porque você é a primeira pessoa em anos que me faz querer ser honesto. Completamente honesto. E o que isso significa? Significa que eu fico aqui até tarde, não só por causa da insônia. Fico porque sei que você vai aparecer. Significa que o ponto alto dos meus dias é esses poucos minutos quando conversamos. Significa que eu estou completamente fascinado por você, Carla, e não faço ideia do que fazer com isso. A honestidade crua em sua voz a desarmo completamente. Carla viu além do CEO bem-sucedido, além do terno caro e da posição social. Viu um homem solitário, tão perdido em seu próprio modo quanto ela estava no dela. Só um café? Perguntou ela. Só um café. Tudo bem, sussurrou ela. Mas se isso complicar as coisas, não vai complicar, prometo. Mas ambos sabiam que era uma promessa impossível de cumprir. Algumas coisas na vida são destinadas a complicar tudo, e o que estava crescendo entre eles era definitivamente uma delas. Enquanto Carla saía com o carrinho, Gabriel ficou parado na cozinha, realizando que havia acabado de cruzar uma linha que mudaria tudo. E pela primeira vez em anos, isso não o assustava. Na verdade, ele mal podia esperar por amanhã. Carla chegou à cafeteria na Rua Augusta 10 minutos atrasada, usando a única blusa que possuía que não fosse uniforme de trabalho ou faculdade. Uma peça simples, azul marinho, que havia comprado em uma liquidação 2 anos atrás. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto procurava Gabriel entre as mesas. Ela o encontrou no fundo da cafeteria, numa mesa discreta, longe das janelas. Pela primeira vez, o viu sem terno. Usava jeans escuros e uma camisa casual branca. Parecia mais jovem assim, mais acessível, mas não menos impressionante. Desculpe o atraso, disse ela se sentando rapidamente. O metrô estava atrasado. Não tem problema, eu pedi um café para você. Espero que goste simples. Obrigada. Carla envolveu as mãos ao redor da xícara quente, usando-a como escudo contra o nervosismo. Gabriel, eu preciso te falar uma coisa antes de começarmos. Estou ouvindo. Eu nunca fiz isso antes. Sair com alguém como você. Gabriel inclinou a cabeça. Alguém como eu? Você sabe o que eu quero dizer. Carla evitou o olhar dele. Rico, bem-sucedido, educado. Eu não sei como agir, como conversar sobre coisas que importam para pessoas do seu mundo. Carla, Gabriel se inclinou para a frente. Você acha que eu me importo com isso? Deveria se importar. Por quê? Porque... Ela gesticulou vagamente. Porque somos incompatíveis em todos os níveis possíveis. Gabriel riu baixinho, um som genuíno que a fez finalmente olhar para ele. Sabe o que é engraçado? Eu penso exatamente o contrário. Como assim? Você é a primeira pessoa em anos que fala comigo de verdade. Não porque quer algo, não porque está impressionada com dinheiro ou posição. Você fala comigo porque... Bem, porque eu sou eu. Carla tomou um gole do café, processando as palavras dele. Conte-me sobre sua avó, disse Gabriel mudando de assunto. Por que quer saber? Porque ela é importante para você. E tudo que é importante para você é importante para mim. A sinceridade na voz dele a desarmou. Carla começou hesitante, mas logo se viu falando sobre Dona Helena, a mulher que a criou depois que os pais morreram num acidente quando ela tinha 8 anos. Ela tem diabetes e problemas no coração.
explicou Carla. Trabalhou a vida inteira como doméstica para me dar educação. Agora é minha vez de cuidar dela. Por isso você estuda enfermagem. Sim, e trabalho à noite para não atrapalhar as aulas. Carla o olhou curiosamente. E você? Por que tecnologia? Gabriel sorriu. Meu pai tinha uma pequena oficina de conserto de computadores. Eu cresci brincando com circuitos e programas. Quando ele morreu, transformei a oficina numa empresa. Ele ficaria orgulhoso. Espero que sim. Gabriel fez uma pausa. Sabe, todo mundo pensa que nasci rico. A verdade é que trabalhei 16 horas por dia durante 5 anos para chegar onde estou. Carla o estudou com interesse renovado. Não sabia disso. Poucas pessoas sabem. É mais fácil deixarem pensar que sempre tive tudo. Por que está me contando? Gabriel encontrou os olhos dela. Porque com você eu quero ser honesto, completamente honesto. Passaram 2 horas conversando. Gabriel contou sobre a pressão de liderar uma empresa, a solidão que vinha com o sucesso, os relacionamentos superficiais que o cercavam. Carla falou sobre os desafios de equilibrar trabalho e estudos, seus sonhos de ser pediatra, as noites em que ficava acordada estudando depois de limpar escritórios. Você é incrível, disse Gabriel quando se preparavam para ir embora. Não sou não. É sim. Você está construindo uma vida, cuidando de alguém que ama, perseguindo seus sonhos com recursos limitados. Isso é inspirador. Carla sentiu as bochechas corarem. Gabriel, posso te levar em casa? Não. A resposta foi rápida demais, e ela viu a expressão magoada que passou pelos olhos dele. Não é você. É que minha avó faz muitas perguntas, e eu ainda não sei o que dizer sobre isso. Entendo. Gabriel se levantou. Posso pelo menos caminhar com você até o metrô? Durante a caminhada de 10 minutos, o silêncio entre eles era confortável, cheio de possibilidades não ditas. Na entrada do metrô, Gabriel parou. Carla. Sim? Eu gostaria muito de te ver de novo, fora do trabalho. Ela o olhou vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Gabriel, isso é complicado. Eu sei, mas vale a pena tentar. Carla pensou na avó, nos estudos, nas 1000 responsabilidades que a esperavam. Depois pensou nas 2 horas que acabara de passar, as primeiras em muito tempo em que se sentira vista, compreendida, valorizada como pessoa. Talvez, sussurrou ela. Gabriel sorriu. Talvez é o suficiente por agora. Uma semana depois, a rotina havia mudado sutilmente. Gabriel ainda ficava até tarde. Carla ainda fazia seu trabalho silenciosamente. Mas agora havia pequenos gestos. Um café deixado na mesa para ela. Um bilhete desejando boa sorte na prova. Sorrisos trocados nos corredores. Naquela sexta-feira, Carla estava atrasada. Sua avó havia passado mal de manhã e ela perdeu 2 aulas para levá-la ao hospital. Chegou ao trabalho às 23h30. 1 hora depois do horário usual, nervosa e distraída. Gabriel estava em seu escritório, mas diferente do usual, a porta estava aberta. Carla podia ouvi-lo ao telefone, falando em inglês com alguém que claramente estava em outro fuso horário. No, I understand the concerns, but the deadline is not negotiable, dizia ele, caminhando pelo escritório. Carla começou a limpeza das salas anexas, tentando não se distrair com a voz dele. Estava carregando uma pilha de papéis que havia reorganizado quando escutou Gabriel falar mais alto, aparentemente frustrado com a ligação. Curiosa, ela se inclinou ligeiramente para ver melhor através da porta de vidro. Foi quando viu que ele estava gesticulando vigorosamente, claramente estressado. Look, if you can't meet the specifications... Gabriel parou abruptamente no meio da frase, seus olhos encontrando os de Carla através do vidro. Por um momento, eles apenas se olharam. Então Gabriel sorriu e acenou discretamente. Carla, embaraçada por ter sido pega observando, acenou de volta e rapidamente voltou ao trabalho. I'll call you back, disse Gabriel no telefone, desligando imediatamente. Carla ouviu passos se aproximando e tentou parecer ocupada, organizando os papéis com mais concentração que o necessário. Trabalhando até mais tarde hoje, observou Gabriel, aparecendo na porta. Minha avó ficou doente. Tive que levá-la ao médico. A preocupação foi imediata no rosto dele. Ela está bem? Sim, só uma crise de pressão. Mas me atrasei e... Carla gesticulou para a pilha de trabalho ainda por fazer. Posso ajudar? Gabriel, você não pode ajudar a limpar seu próprio escritório. Por que não?
Porque, Carla procurou uma razão lógica, porque você é o CEO. E você é uma pessoa que está preocupada com a avó e atrasada no trabalho. Parecem prioridades mais importantes que títulos. Antes que ela pudesse protestar, Gabriel já havia pego um pano da mesa. O que precisa ser feito? Gabriel, sério, você não precisa... Carla! Ele parou e a olhou seriamente. Deixe-me ajudar. Havia algo em sua voz. Uma sinceridade, uma necessidade quase, que a fez concordar. Trabalharam lado a lado pelos próximos 20 minutos. Gabriel revelou-se surpreendentemente competente nas tarefas domésticas e Carla descobriu que ele sabia mais sobre o funcionamento prático do escritório do que imaginava. Onde você aprendeu a limpar assim? Perguntou ela, vendo-o limpar as janelas com técnica profissional. Oficina do meu pai. Aprendi que se você não cuidar bem das suas coisas, elas não cuidam de você. Estavam quase terminando quando aconteceu o acidente. Carla estava subindo numa cadeira para limpar o quadro branco alto, quando Gabriel entrou rapidamente na sala, vindo buscar uns documentos que havia esquecido. Assustada com a entrada súbita dele, ela se desequilibrou. Carla! Gritou Gabriel, correndo para ampará-la. Ela caiu diretamente nos braços dele, e ambos perderam o equilíbrio, rolando pelo chão. Quando pararam, Carla estava por cima dele, seus rostos a centímetros de distância. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O mundo pareceu parar. Você está machucada? Sussurrou Gabriel, suas mãos naturalmente se posicionando na cintura dela para estabilizá-la. Não, sussurrou Carla de volta, hipnotizada pelos olhos escuros dele. Finalmente você veio até mim, murmurou ele, um meio sorriso brincando em seus lábios. Gabriel. O nome saiu como um suspiro. Eles estavam tão próximos que ela podia sentir a respiração dele, ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, notar a pequena cicatriz no queixo que nunca havia percebido antes. Carla, disse ele suavemente, uma das mãos subindo para tocar o rosto dela. Nós não podemos, sussurrou ela, mas não se afastou. Por que não? Porque... Ela lutou para encontrar palavras enquanto se perdia nos olhos dele. Porque tudo vai mudar. E se eu quiser que mude? Gabriel a puxou suavemente para mais perto, e Carla sentiu-se derretendo. Estava prestes a ceder quando o som do elevador ecoou pelo corredor. A realidade voltou como um tapa. Carla se levantou rapidamente, alisando o uniforme e tentando parecer presentável. Segurança noturna, murmurou Gabriel, também se levantando e ajeitando a roupa. Boa noite, Dr. Gabriel, disse o guarda, aparecendo na porta. Tudo bem aqui? Tudo ótimo, seu José. Só terminando uns relatórios. O guarda olhou de Gabriel para Carla, claramente percebendo a tensão no ar, mas não comentou. Certo, vou continuar a ronda então. Depois que ele saiu, o silêncio entre Gabriel e Carla era ensurdecedor. Carla, começou Gabriel, eu preciso terminar o trabalho, disse ela rapidamente, evitando olhá-lo. Sobre o que aconteceu. Não aconteceu nada. Carla pegou o pano com força excessiva. Foi só um acidente. Gabriel se aproximou devagar. Foi? Carla finalmente o encarou, e ele viu lágrimas brilhando em seus olhos. Gabriel, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Difícil como? Eu não posso me apaixonar por você, sussurrou ela. Não posso me dar ao luxo de sonhar com algo que vai destruir tudo o que construí. E se não for destruir? E se for construir algo melhor? Carla balançou a cabeça. Pessoas como eu não têm finais felizes com pessoas como você. Isso só acontece nos filmes. Ou talvez, disse Gabriel suavemente, aconteça quando duas pessoas certas se encontram no momento certo. Carla o olhou por um longo momento, guerra evidente em seus olhos. Então pegou o carrinho e se dirigiu à porta. Boa noite, Gabriel. Carla, espera. Ela parou sem se virar. Amanhã é sábado. Você não trabalha. Mas se quiser, há uma feira de livros no Ibirapuera. Nada romântico, nada comprometedor. Apenas 2 amigos olhando livros. Carla fechou os olhos. Gabriel, apenas pense nisso. Ela saiu sem responder. Mas Gabriel viu a hesitação em seus passos. E isso lhe deu esperança de que talvez, só talvez, ela aparecesse. Porque depois daquele momento no chão, ambos sabiam que não havia volta. A linha havia sido cruzada,
E não importava o quanto tentassem negar, algo fundamental havia mudado entre eles. A questão agora era: Carla teria coragem de admitir? Carla passou o sábado inteiro tentando não pensar no convite de Gabriel. Limpou a casa 2 vezes, estudou para a prova de anatomia, ajudou a avó com as palavras cruzadas, mas nada conseguia tirar da mente a imagem dos olhos dele quando havia sussurrado: "Finalmente você veio até mim." "Você está agitada hoje, menina", observou Dona Helena, olhando por cima dos óculos enquanto Carla reorganizava pela 3ª vez os remédios na mesa da cozinha. "Estou bem, vó." A mulher de 74 anos a estudou com a sabedoria de quem criou uma neta sozinha. "Tem algum rapaz envolvido nisso?" Carla quase derrubou o frasco de medicamento. "Que rapaz? O que está deixando você assim? Não me diga que não tem nenhum, porque eu conheço esse olhar." "Vó, não é nada disso. Carla Nascimento, eu mudei suas fraldas e ensinei você a andar. Acha que não sei quando minha neta está apaixonada?" A palavra apaixonada atingiu Carla como um soco no estômago. "Eu não estou apaixonada." "Não? Não, é só complicado." Dona Helena se levantou da cadeira com alguma dificuldade e se aproximou da neta. "Filha, você trabalha, estuda, cuida de mim, mas nunca vive. Quando foi a última vez que você saiu só para se divertir?" "Eu não tenho tempo para..." "Besteira. Todo mundo tem tempo para felicidade se ela aparecer." Carla olhou para a avó vendo a preocupação amorosa em seus olhos cansados. E se der errado? E se der certo? Eram 15h30 quando Carla chegou ao Parque Ibirapuera. Usava jeans e uma blusa amarela, que a avó havia insistido que ela comprasse meses atrás, dizendo que realçava seus olhos. O coração batia descompassado enquanto procurava Gabriel entre as barracas de livros. Encontrou-o parado diante de uma banca de livros técnicos, folheando um manual de enfermagem. Estava vestido casualmente, jeans, camiseta branca e tênis, mas ainda assim chamava a atenção das mulheres que passavam. "Pensando em mudar de carreira?" perguntou ela, se aproximando. Gabriel se virou e o sorriso que iluminou seu rosto fez o coração de Carla disparar. "Você veio?" "Vim." Ela olhou para o livro nas mãos dele. "Enfermagem pediátrica? Pensei que você pudesse gostar. Está em ótimo estado e o preço é bem em conta." Carla pegou o livro emocionada. Era exatamente o que precisava para as próximas matérias, mas nunca conseguiria pagar o preço nas livrarias. "Gabriel, você não precisa..." "Não preciso, mas quero." Ele pegou o livro das mãos dela e se dirigiu ao vendedor. "Quanto?" "Eu não posso aceitar isso." "Por que não?" "Porque..." Carla procurou as palavras certas. "Porque não quero me sentir comprada." Gabriel parou, virando-se para encará-la completamente. "Carla, se eu quisesse comprar alguém, seria muito mais direto. Isso é apenas um presente de um amigo para outro." "Somos amigos?" "Não sei." "O que somos?" A pergunta ficou suspensa entre eles enquanto caminhavam entre as barracas. Era mais que amizade. Ambos sabiam disso, mas menos que um relacionamento. Eram 2 pessoas circulando uma ao redor da outra, testando limites, explorando possibilidades. "Conte-me sobre sua infância", disse Gabriel, enquanto paravam diante de uma barraca de livros de literatura. "Por quê?" "Porque quero conhecer você, a pessoa que você era antes de se tornar essa mulher incrível que cuida de todo mundo." Carla se viu contando histórias que não compartilhava há anos. Os pais que mal se lembrava, a avó que se tornou mãe e pai ao mesmo tempo, as dificuldades financeiras que sempre fizeram parte da vida. "E você?" perguntou ela enquanto folheavam livros de poesia. "Como era ser filho de dono de oficina?" "Bagunçado", Gabriel riu. "Meu pai sempre tinha as mãos sujas de graxa e nossa casa cheirava a solda e óleo. Mas ele era o homem mais honesto que conheci." "Você sente falta dele?" "Todos os dias, principalmente quando tenho que tomar decisões difíceis." Eles compraram alguns livros. Gabriel insistiu em pagar o de enfermagem para Carla e se sentaram num banco sob uma árvore para folheá-los. "Posso perguntar uma coisa?" disse Carla depois de um tempo. "Qualquer coisa." "Por que eu?" "Quero dizer, você deve conhecer mulheres incríveis, educadas, do seu mundo." Gabriel fechou o livro que estava lendo e a olhou seriamente. "Você quer a resposta educada ou a resposta honesta?" "Honesta. Porque você é real." Ele se virou no banco para encará-la melhor. "Todas as outras mulheres que conheço querem algo de mim.
Dinheiro, status, conexões. Com você, eu posso ser apenas Gabriel, não o CEO da Mendes Tech. E isso é suficiente? Mais que suficiente. É tudo. Carla sentiu lágrimas picar em seus olhos. Gabriel, eu sei que é assustador. Acredite, para mim também é. Mas não consigo parar de pensar em você. Nos nossos encontros casuais no escritório, na forma como você sorri quando acha que ninguém está olhando, na dedicação com que você faz tudo na vida. Isso é loucura. É, completa loucura. Gabriel sorriu. Mas é a melhor loucura que já senti. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as famílias brincando no parque, os casais caminhando de mãos dadas, a vida normal acontecendo ao redor deles. Carla, disse Gabriel finalmente, posso te fazer uma pergunta agora? Claro. O que você sente? Por mim, quero dizer. Carla fechou os olhos, lutando contra a vontade de correr. Mas havia algo na tarde ensolarada, na normalidade do momento, que a fazia querer ser honesta. Medo, sussurrou ela. Medo. Medo de me apaixonar por você. Medo de estragar tudo que construí. Medo de que isso seja só uma fase para você e que eu saia machucada no final. Gabriel se aproximou no banco. E se eu prometer que não é uma fase? Você não pode prometer isso. Posso sim. Carla, olhe para mim. Ela abriu os olhos encontrando o olhar intenso dele. Eu nunca senti isso antes. Essa necessidade de estar perto de alguém, de cuidar de alguém, de fazer parte da vida de alguém. Você me mudou. Gabriel, não estou pedindo uma resposta agora. Só estou pedindo uma chance real. Carla o estudou. O rosto sincero, os olhos vulneráveis, a forma como ele parecia estar segurando a respiração, esperando sua resposta. O que isso significaria? Uma chance? Significaria parar de lutar contra isso. Significaria sairmos de vez em quando, nos conhecermos melhor, vermos onde isso pode levar. E o trabalho? Continua normal. Profissional durante as horas de trabalho, pessoal fora delas. Carla sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não havia volta. Sabia que estava arriscando tudo, estabilidade, segurança, a vida cuidadosamente construída que protegia seu coração há anos. Tudo bem, sussurrou ela. Tudo bem? Vamos tentar. Mas devagar, Gabriel, muito devagar. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o sol nascendo. Devagar, concordou ele. Prometo. Mas quando ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos, ambos souberam que não havia nada devagar no que sentiam. Era como segurar um raio, perigoso, eletrizante e completamente impossível de controlar. A semana seguinte foi como navegar em território desconhecido. No trabalho, mantiveram o profissionalismo, cumprimentos educados quando se cruzavam nos corredores, nenhuma conversa além do necessário, mas havia uma corrente elétrica no ar sempre que estavam no mesmo ambiente. Gabriel havia enviado flores para Carla na terça-feira. Não para o trabalho, mas para sua casa com um cartão simples. Para a mulher mais corajosa que conheço. G. Dona Helena havia bombardeado a neta com perguntas que Carla não estava pronta para responder. Flores caras assim, menina. Esse rapaz está sério. Vó, não é nada demais. Não é nada demais. A idosa havia segurado uma das rosas examinando-a. Carla, eu nunca vi flores assim, nem em casamento rico. Quem é ele? Só alguém que conheci no trabalho. Alguém importante. Não era uma pergunta. Na quinta-feira, Gabriel a esperava na saída do prédio com 2 cafés e uma proposta. Quer dar uma volta? Só conversar? Eles caminharam pela Avenida Paulista, se misturando à multidão do final da tarde. Para Carla, era surreal andar ao lado de Gabriel em público, vê-lo interagir com vendedores ambulantes, pagar o café no carrinho da esquina como uma pessoa normal. Você é diferente fora do escritório, observou ela. Diferente como? Mais relaxado. Real. Gabriel sorriu. É porque, com você, eu posso ser eu mesmo. Eles pararam diante de uma galeria de arte de rua, observando um artista pintando um mural vibrante. Você gosta de arte? Perguntou Gabriel. Gosto, mas não entendo muito. Nunca tive oportunidade de frequentar museus ou galerias. Gostaria de ir? Comigo? Carla o olhou, vendo a esperança genuína em seus olhos. Gabriel, lugares assim são caros. Há muitas exposições gratuitas na cidade.
E algumas das melhores artes estão nas ruas como essa. Ele apontou para o mural. A arte não é sobre dinheiro, é sobre sentir. Naquela sexta-feira ele cumpriu a promessa. Levou-a para uma exposição gratuita no Centro Cultural Banco do Brasil. E Carla descobriu um mundo que nunca soubera que existia. Gabriel explicava as técnicas, a história por trás das obras, mas sempre perguntando o que ela sentia, valorizando suas impressões instintivas. Essa me deixa triste, disse ela diante de uma pintura abstrata em tons de azul. Por quê? Parece solidão, como quando você está numa multidão, mas se sente invisível. Gabriel a olhou com admiração. Você acabou de fazer uma análise perfeita da obra. O artista pintou isso depois de se mudar para uma cidade grande onde não conhecia ninguém. Sério? Sério. Você tem um olhar natural para a arte, Carla. Estava sendo um dos dias mais perfeitos da vida de Carla quando tudo desmoronou. Eles estavam saindo da exposição, rindo de algo que Gabriel havia dito, quando uma voz feminina os interrompeu. Gabriel! Gabriel Mendes! Carla se virou e viu uma mulher deslumbrante se aproximando. Cabelos loiros impecáveis, vestido de grife, sapatos que custavam mais que o salário mensal de Carla. Patrícia, disse Gabriel, e Carla notou a tensão imediata em sua voz. Que coincidência encontrar você aqui. A mulher olhou de Gabriel para Carla com curiosidade mal disfarçada. E quem é sua amiga? Carla, esta é Patrícia Silveira. Patrícia, Carla Nascimento. Patrícia estendeu uma mão perfeitamente manicurada, e Carla se sentiu completamente inadequada em sua roupa simples e sapatos gastos. Prazer. Como vocês se conheceram? Houve um momento de silêncio constrangedor. Carla viu Gabriel hesitar, e sua resposta foi como uma punhalada. Carla, trabalha na minha empresa. Trabalha. Não era exatamente mentira, mas também não era a verdade completa. E a forma como ele disse, como se estivesse minimizando, escondendo, fez Carla sentir como se tivesse levado um tapa. Ah, que interessante, disse Patrícia com um sorriso que não chegava aos olhos. Gabriel sempre foi muito democrático com os funcionários. Democrático. A palavra carregava todo o veneno necessário para deixar claro que Patrícia sabia exatamente qual era a posição de Carla na hierarquia social. Bem, não quero interromper o trabalho de vocês, continuou Patrícia. Gabriel, você deve aparecer no evento da Marina semana que vem. Ela está esperando você. Vou ver se consigo, respondeu Gabriel educadamente. Ótimo, foi um prazer conhecê-la, Carla. Depois que Patrícia se afastou, o silêncio entre Gabriel e Carla era ensurdecedor. Carla, sim, começou ele. Trabalho na sua empresa, repetiu ela baixinho. É assim que você me vê? Como uma funcionária que trabalha na sua empresa? Não, claro que não. Então por que disse isso? Gabriel passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Porque é complicado. Patrícia faz parte do meu círculo social, ela conhece todo mundo. E você ficou com vergonha de explicar quem eu realmente sou. Não foi vergonha. Foi o que então? Carla se virou para encará-lo completamente. Proteção? Você estava me protegendo? Talvez. Não sei. Gabriel, se você não consegue nem dizer para uma conhecida que estamos saindo juntos, como espera que isso funcione? Carla, por favor, não transforme isso em algo maior do que é. As palavras saíram erradas, e Gabriel percebeu o erro no momento em que as disse. Viu a dor passar pelos olhos de Carla, seguida por uma frieza que ele nunca havia visto antes. Você está certo, disse ela calmamente. Não é nada maior do que é. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Carla pegou a bolsa. Obrigada pela exposição, Sr. Mendes. Foi muito educativa. Carla, não faça isso. Fazer o quê? Lembrar do meu lugar? Gabriel tentou pegar o braço dela, mas Carla se afastou. Você sabe que eu não penso assim. Sei, porque há 5 minutos você me apresentou como alguém que trabalha na sua empresa para uma mulher que claramente pertence ao seu mundo real. Patrícia não é nada para mim. Não é sobre ela, Gabriel. É sobre você. É sobre o fato de que quando a realidade aparece, você recua. Carla começou a se afastar, mas parou e se virou uma última vez. Sabe o que é pior? Por um momento eu realmente acreditei que poderia funcionar. Gabriel a observou partir, sentindo como se um pedaço dele estivesse sendo arrancado. Sabia que havia estragado tudo,
que a hesitação de alguns segundos havia destruído semanas de progresso, mas também sabia que Carla estava certa. Quando confrontado com seu mundo real, ele havia recuado. Havia escolhido o caminho mais fácil ao invés de lutar pelo que queria. A questão agora era: ainda havia tempo para consertar o estrago que havia feito? Nos 3 dias seguintes, o silêncio entre Gabriel e Carla foi ensurdecedor. Ela voltou à rotina anterior. Chegava quando todos já haviam saído. Fazia seu trabalho em silêncio absoluto. Evitava qualquer área onde pudesse encontrá-lo. Gabriel, por sua vez, ficava até mais tarde que o usual, esperando por um encontro casual que nunca acontecia. Carla havia se tornado mestre em evitá-lo. Chegava depois que ele saía para jantar, trabalhava quando ele estava em reuniões no andar de baixo. "Senhor", disse Marcos, seu assistente, na quarta-feira de manhã, "a senhorita Patrícia Silveira ligou 3 vezes hoje. Gostaria que eu agendasse um almoço?" "Não", respondeu Gabriel secamente, sem levantar os olhos dos relatórios. "Senhor, com todo o respeito, o senhor está diferente essa semana." Gabriel finalmente olhou para Marcos. O jovem de 26 anos trabalhava para ele há 2 anos e nunca havia feito comentários pessoais. Diferente como? Irritado, distraído. "Ontem o senhor ficou aqui até as 2 da manhã e hoje chegou às 6. Isso não é saudável." Gabriel suspirou. "Apenas agende minhas reuniões, Marcos." "Sim, senhor. Mas posso sugerir que talvez o senhor devesse resolver qualquer problema pessoal que esteja enfrentando? Está afetando seu trabalho." Era verdade. Gabriel não conseguia se concentrar em nada. Durante reuniões importantes, se pegava pensando no jeito que Carla sorria quando descobria algo novo na exposição de arte. No meio de apresentações para investidores, lembrava-se da dor em seus olhos quando ele havia dito: "Trabalha na minha empresa." Enquanto isso, Carla lutava suas próprias batalhas. "Você emagreceu", observou Dona Helena na quinta-feira servindo o jantar. "E anda muito quieta." "Estou bem, vó." "Bobagem. Você está sofrendo por causa daquele rapaz das flores." Carla parou de mexer na comida. "Como você sabe?" "Porque conheço você. E porque as flores pararam de chegar." Era verdade. Gabriel havia enviado flores todos os dias depois do primeiro encontro. Agora, 3 dias de silêncio haviam deixado a casa estranhamente vazia. "Vocês brigaram?" "Não exatamente brigaram. Apenas percebemos que somos incompatíveis." Dona Helena se sentou na cadeira ao lado da neta. "Carla, posso te contar uma história?" "Claro. Quando eu era jovem, me apaixonei por um rapaz da cidade. Ele tinha estudado, tinha um emprego bom na prefeitura. Eu era filha de lavadeira, não sabia nem ler direito." Carla olhou para a avó, surpresa. Ela nunca havia contado essa história. Todo mundo dizia que não ia dar certo, que éramos de mundos diferentes. "Você sabe o que aconteceu?" "O quê?" "Eu acreditei neles. Mandei ele embora antes mesmo de tentar." Dona Helena pegou a mão da neta. 50 anos depois, ainda me pergunto como teria sido minha vida se eu tivesse sido corajosa." "Vó, não estou dizendo para você ignorar os problemas reais, menina. Estou dizendo para ter certeza de que está desistindo pelas razões certas, não por medo." Naquela noite, Carla chegou ao trabalho mais cedo que o usual. Pensava na história da avó enquanto organizava o material de limpeza, quando ouviu vozes vindo do escritório de Gabriel. "Não pode continuar assim, Gabriel", dizia uma voz masculina que ela não reconhecia. "Não é da sua conta, pai." "Pai." Carla se aproximou discretamente. Através da porta entreaberta, podia ver um homem mais velho, cabelos grisalhos, porte elegante. "É da minha conta quando afeta os negócios. Os investidores estão preocupados com sua estabilidade emocional." "Minha estabilidade emocional está ótima." "Está? Você cancelou 3 reuniões importantes esta semana. Marcos me disse que está trabalhando até altas horas e chegando cedo demais. Isso não é comportamento normal." Gabriel se levantou da cadeira, claramente agitado. "Estou passando por um momento difícil. Vai passar." "É por causa daquela garota?" Carla sentiu o coração parar. "Que garota?" "Não me faça de idiota, Gabriel. Patrícia me contou que te viu com uma funcionária numa exposição de arte." O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. E você sabe muito bem que isso é inaceitável." "Inaceitável?" "Gabriel, você tem responsabilidades, uma imagem a manter.
Não pode ser visto namorando funcionárias da limpeza. Carla sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Funcionária da limpeza. Dito com tanto desdém, como se ela fosse menos que humana. Ela não é uma funcionária da limpeza, disse Gabriel. E Carla notou a raiva controlada em sua voz. Ela tem nome, tem sonhos, está cursando enfermagem. Que tocante. Mas isso não muda o fato de que ela não é adequada para você. Adequada segundo quem? Segundo a realidade, filho. Você acha que os acionistas vão aceitar uma nora da periferia? Que a mídia vai tratar isso como um conto de fadas? Você vai destruir tudo que construímos. Carla viu Gabriel se sentar pesadamente na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Talvez seja melhor assim mesmo, murmurou ele. Ela já me deixou claro que não quer mais nada comigo. Inteligente da parte dela. Gabriel levantou os olhos para o pai, fúria lampejando em seu olhar. Cuidado. Estou sendo realista. Gabriel, há mulheres adequadas esperando por você. Patrícia, por exemplo. Família tradicional, educação impecável, conexões úteis. Eu não amo Patrícia. Amor é luxo para quem não tem responsabilidades. Carla havia ouvido o suficiente. Afastou-se silenciosamente, o coração partido. Não era só sobre Gabriel ter vergonha dela. Era sobre ela nunca ser aceita no mundo dele. Sobre as pessoas que importavam para ele sempre a verem como inadequada. Gabriel estava certo em hesitar. A família dele, os amigos, o círculo social, todos veriam Carla como invasora, como inadequada. E mais cedo ou mais tarde, Gabriel acabaria concordando com eles. Dona Helena estava certa sobre uma coisa. Carla precisava ter certeza de que estava desistindo pelas razões certas. E agora tinha absoluta certeza de que era. Gabriel passou o resto da semana em modo automático. As palavras do pai ecoavam em sua mente, misturadas com a imagem da dor nos olhos de Carla quando ele havia hesitado em apresentá-la adequadamente. Na sexta-feira à noite, decidiu que precisava falar com ela. Chegou ao escritório às 22 horas, determinado a esperar o tempo que fosse necessário. Carla apareceu às 23h15, como sempre. Quando o viu parado no corredor, esperando por ela, parou abruptamente. Gabriel, Carla, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim. Ele se aproximou devagar. Sobre o que aconteceu na galeria. Sobre como tudo terminou. Terminou porque era para terminar, disse ela, empurrando o carrinho para passar por ele. Não era. Era sim. Carla parou e o encarou. Gabriel, ouvi sua conversa com seu pai na quinta-feira. Gabriel empalideceu. Você ouviu? Ouvi tudo. Sobre eu ser inadequada, sobre destruir tudo que vocês construíram, sobre eu ser apenas uma funcionária da limpeza. Carla, essas não eram minhas palavras. Mas você não as negou, negou? O silêncio de Gabriel foi resposta suficiente. Você sabe que ele está certo, continuou Carla. No fundo você sabe. Por isso hesitou quando Patrícia perguntou quem eu era. Por isso nunca me apresentou adequadamente para ninguém do seu mundo. Isso não é verdade. É sim. E sabe o que é pior? Eu entendo. Eu realmente entendo. Gabriel se aproximou mais. Carla, não. Ela levantou a mão para pará-lo. Deixe-me terminar. Você é um homem bom, Gabriel. Gentil, inteligente, bem-intencionado. Mas você vive num mundo que tem regras, e eu não me encaixo nessas regras. Então mudamos as regras. Carla sorriu tristemente. Você não pode mudar um sistema inteiro por mim. E eu não posso pedir isso. E se eu quiser fazer isso? Não quer. Não realmente, porque se quisesse, não teria hesitado. Teria me apresentado para Patrícia como a mulher que está conhecendo, não como alguém que trabalha na empresa. Gabriel se encostou na parede, derrotado. Eu estava com medo. Eu sei. Medo de que ela contasse para outras pessoas, que virasse fofoca, que você fosse prejudicada, ou medo de que ela questionasse suas escolhas. Gabriel olhou para Carla, vendo a serenidade dolorosa em seus olhos. Talvez os dois. Gabriel, posso te dizer uma coisa? Qualquer coisa. Essas 2 semanas foram as melhores da minha vida. Você me fez sentir especial, valorizada, vista. Pela primeira vez, alguém me olhou e viu potencial, não só limitações. Carla, mas também me fez perceber que eu mereço alguém que tenha orgulho de estar comigo. Alguém que não hesite quando tem que me apresentar para outras pessoas. Eu tenho orgulho de você. Tem?
Então, por que nunca contou para ninguém sobre nós? Por que nunca me levou para conhecer seus amigos? Por que sua primeira reação foi esconder nossa conexão? Gabriel não tinha resposta para isso, e ambos sabiam. Eu vou pedir demissão, disse Carla suavemente. Não, Carla, não faça isso. Preciso fazer. Não consigo continuar trabalhando aqui, vendo você todo dia, fingindo que não houve nada entre nós. E se eu disser que não aceito sua demissão? Então vou parar de aparecer. Carla pegou o carrinho de limpeza. Gabriel, você é uma pessoa incrível. Vai encontrar alguém perfeito para você. Alguém que se encaixe no seu mundo sem causar problemas. Eu não quero mais ninguém. Vai querer, quando encontrar a pessoa certa. Gabriel a observou começar a se afastar. Carla. Ela parou sem se virar. E se eu lutar? E se eu enfrentar meu pai, os acionistas, toda a sociedade? E se eu provar que você vale qualquer sacrifício? Carla se virou lentamente, lágrimas brilhando em seus olhos. Então eu diria que você deveria ter feito isso há 2 semanas, quando ainda era possível acreditar. Não é tarde demais. É sim. Carla secou as lágrimas. Porque agora eu sei que quando as coisas ficarem difíceis, e vão ficar, você vai hesitar de novo. E eu não posso viver numa gangorra emocional, nunca sabendo se sou suficiente ou não. Gabriel sentiu o coração partir. Carla, por favor. Adeus, Gabriel. Obrigada por me mostrar que eu mereço mais do que pensei que merecia. Ela se afastou pelo corredor, e desta vez Gabriel não tentou segui-la. Sabia que havia perdido não apenas a mulher que amava, mas também a chance de se tornar o homem que ela merecia. Ficou parado no corredor vazio por muito tempo, o som dos passos dela ecoando em sua mente como um lamento. Carla estava certa. Ele havia hesitado quando deveria ter lutado. Havia escolhido o caminho fácil quando deveria ter escolhido o caminho certo. E agora era tarde demais para consertar o maior erro de sua vida. Ou era? Enquanto Carla saía do prédio pela última vez, nenhum dos dois imaginava que às vezes o amor verdadeiro exige que as pessoas se percam completamente antes de se encontrarem de novo. Às vezes, o fim é apenas o começo de uma história melhor. A vida havia seguido em frente, pelo menos na superfície. Carla conseguiu outro emprego de limpeza em um hospital, onde o ambiente hospitalar a deixava mais próxima de seu futuro como enfermeira. Estava no último semestre da faculdade. As notas eram excelentes e havia conseguido um estágio remunerado na pediatria. Dona Helena estava melhor, com a pressão controlada e um novo médico que aceitava o pagamento parcelado. A vida estava estável. Não feliz, mas estável. Gabriel havia mergulhado no trabalho com uma intensidade que preocupava até seus funcionários mais dedicados. A empresa cresceu 300% em 6 meses. Ele fechou contratos internacionais importantes, mas todos notavam que algo havia mudado nele. Era mais frio, mais distante, mecanicamente eficiente. Senhor, disse Marcos numa segunda-feira de manhã, chegou um convite para o baile beneficente do Hospital das Clínicas. A senhora Patrícia Silveira confirmou que irá acompanhá-lo. Gabriel olhou para o convite dourado. Eu não confirmei nada com Patrícia. Senhor, o senhor tem saído com ela há 3 meses. Tenho jantado com ela quando ela insiste. Isso não é sair. Marcos hesitou. Senhor, posso falar francamente? Quando isso te impediu? O senhor parece infeliz, e todos notamos. Gabriel suspirou, largando o convite na mesa. Marcos, você já se apaixonou por alguém completamente inadequado para você? Sim, senhor. Meu namorado é garçom. Meus pais quase me deserdaram. Gabriel olhou para o assistente surpreso. Em 2 anos nunca havia falado sobre vida pessoal. E o que você fez? Escolhi a felicidade ao invés da aprovação. Marcos sorriu. Foi a melhor decisão da minha vida. E se você tivesse responsabilidades? Uma empresa inteira dependendo de você? Senhor, posso perguntar uma coisa? O senhor acha que seria um empresário pior se fosse feliz? A pergunta ficou ecoando na mente de Gabriel durante todo o dia. Na verdade, ecoou durante toda a semana. Enquanto isso, Carla vivia sua própria epifania. No sábado, estava no hospital fazendo seu plantão de estágio, quando uma emergência chegou. Uma criança de 7 anos, atropelada, pais desesperados, situação crítica. Carla, disse a enfermeira-chefe, preciso que você fique com os pais enquanto a criança está na cirurgia. Durante 6 horas,
Carla consolou aqueles pais, trouxe café, explicou procedimentos, ofereceu o ombro para chorar. Quando o médico finalmente apareceu com boas notícias, a mãe da criança abraçou Carla como se ela fosse um anjo. "Obrigada", sussurrou a mulher. "Você tornou o dia mais difícil da minha vida um pouco mais suportável." Foi naquele momento que Carla percebeu. Ela havia passado 6 meses protegendo seu coração, mas também havia parado de viver. Estava tão focada em evitar a dor que havia esquecido de buscar a felicidade. Gabriel não era o único que havia hesitado. Ela também havia hesitado. Havia corrido na primeira dificuldade real, havia desistido sem lutar. "E se eu tivesse sido mais corajosa?", murmurou ela para si mesma, ecoando as palavras da avó. Na segunda-feira, tomou uma decisão que mudaria tudo. O baile beneficente do Hospital das Clínicas era o evento social do ano. Gabriel estava lá, impecável em smoking, acompanhado de Patrícia, que usava um vestido que custava mais que um carro popular. Eles pareciam o casal perfeito, bonitos, elegantes, adequados, e Gabriel estava morrendo por dentro. "Você está muito quieto hoje", comentou Patrícia enquanto dançavam. "Desculpe, trabalho." "Gabriel, você precisa aprender a desligar. Não é saudável." Ele assentiu mecanicamente, seus olhos vagando pelo salão cheio de pessoas importantes. Empresários, políticos, médicos renomados, toda a elite de São Paulo estava ali. Foi quando a viu. Carla estava parada perto da entrada, usando um vestido azul simples, mas elegante, o cabelo solto caindo em ondas suaves pelos ombros. Parecia nervosa, claramente fora de seu elemento, mas determinada. Gabriel parou de dançar no meio da música. "Gabriel, o que foi?", perguntou Patrícia, seguindo seu olhar. Carla também o havia visto. Por um momento, eles apenas se olharam através do salão lotado. 6 meses de saudade e arrependimento, passando entre eles como uma corrente elétrica. "Com licença", murmurou Gabriel, largando Patrícia no meio da pista de dança. Ele atravessou o salão como se estivesse em transe, esquecendo completamente onde estava, quem estava assistindo, que escândalo isso poderia causar. "Carla." "Oi, Gabriel." Eles ficaram parados um diante do outro, o barulho da festa parecendo distante. "O que você está fazendo aqui?" Carla respirou fundo. "Vim te procurar." "Como conseguiu entrar?" Eu comprei um ingresso. Gastei todas as minhas economias." Ela sorriu timidamente. "Achei que era hora de parar de ter medo." Gabriel sentiu o coração disparar. "Carla, antes que você diga qualquer coisa, preciso falar." Carla olhou ao redor, vendo as pessoas começando a reparar neles. "Sei que esse não é o lugar ideal, mas precisava te dizer." "Não aqui", disse Gabriel rapidamente. "Vem comigo." Ele a guiou através da multidão, ignorando os olhares curiosos, os sussurros, as expressões chocadas. Saíram para a varanda vazia do hotel, onde o barulho da festa ficou abafado. "Pronto", disse ele, se virando para encará-la. "Agora pode falar." Carla olhou para ele, o homem que havia dominado seus pensamentos por 6 meses, que havia mudado sua vida em 2 semanas, que havia lhe mostrado que ela merecia mais. "Eu estava errada", disse ela simplesmente. "Errada. Sobre desistir, sobre correr, sobre não lutar." Carla deu um passo para mais perto. "Gabriel, passei 6 meses me protegendo da dor, mas também me protegi da possibilidade de felicidade." "Carla, deixe-me terminar. Você hesitou quando me apresentou para a Patrícia. Eu fugi quando ouvi a conversa com seu pai. Nós 2 tivemos medo, mas reagimos correndo ao invés de lutando." Gabriel a observou, vendo a determinação em seus olhos. "E se eu te dissesse que ainda tenho medo?", perguntou ele. "Eu diria que eu também tenho, mas que talvez o amor valha o risco." "E se não der certo? E se meu mundo realmente não te aceitar?", Carla sorriu. "Então a gente constrói um mundo novo." Gabriel se aproximou mais, seus olhos nunca deixando os dela. "Carla, esses 6 meses foram um inferno. Eu tentei seguir em frente, tentei ser o homem que todos esperavam que eu fosse. E percebi que não quero ser esse homem. Quero ser o homem que você me fez querer ser melhor." "Gabriel, eu te amo", disse ele, sua voz quebrando ligeiramente. "Te amo desde aquela primeira noite quando você caiu nos meus braços. Te amo por sua força, sua determinação, sua bondade.
Te amo o suficiente para enfrentar qualquer consequência. Lágrimas escorriam pelo rosto de Carla. Eu também te amo. Gabriel a puxou para seus braços, beijando-a como se fosse a primeira e última vez. Quando se separaram, ambos estavam chorando. O que fazemos agora? Perguntou Carla. Agora? Gabriel sorriu. Eu faço o que deveria ter feito há 6 meses. Ele a pegou pela mão e a guiou de volta para o salão. A música havia parado, e Gabriel caminhou direto para o palco, onde o apresentador anunciava os próximos leilões beneficentes. Com licença, disse Gabriel, pegando o microfone. Um murmúrio percorreu o salão. Patrícia estava parada no meio da multidão, a boca aberta de choque. Boa noite, disse Gabriel, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Meu nome é Gabriel Mendes, e gostaria de apresentar para vocês a mulher mais importante da minha vida. Ele estendeu a mão para Carla, que hesitou apenas por um segundo antes de subir ao palco. Esta é Carla Nascimento. Ela está se formando em enfermagem, cuida da avó doente, trabalha para pagar os estudos e tem o coração mais puro que já conheci. A multidão estava em silêncio absoluto. Sei que alguns de vocês vão questionar nossas diferenças, continuou Gabriel, olhando diretamente para seu pai na primeira fila. Vão dizer que somos inadequados um para o outro. Mas eu aprendi algo importante. O amor não vê classe social, educação ou conta bancária. O amor vê caráter. Gabriel se virou para Carla, tirando um anel do bolso. Carla Nascimento, você quer se casar comigo? Não com o CEO da Mendes Tech, mas comigo. Gabriel, o homem que você ensinou a ser corajoso? O salão explodiu em murmúrios, mas Carla só conseguia ver Gabriel, seus olhos brilhando de lágrimas, sua expressão vulnerável e esperançosa. Sim, sussurrou ela. Então repetiu mais alto. Sim. Gabriel deslizou o anel em seu dedo e a beijou novamente, ignorando completamente os flashes das câmeras, os comentários chocados, o caos que haviam causado. Quando se separaram, Carla olhou para a multidão. Algumas expressões de desaprovação, outras de surpresa, mas também muitas de admiração e emoção. Não vai ser fácil, murmurou ela. As melhores coisas nunca são, respondeu Gabriel. Mas vamos enfrentar juntos. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples na igreja do bairro de Carla, com Dona Helena chorando de alegria na primeira fila. Gabriel vendeu a empresa para se tornar sócio de uma ONG que desenvolvia tecnologia para hospitais públicos. Carla se formou com honras e conseguiu emprego na pediatria do mesmo hospital onde fazia estágio. Eles descobriram que, às vezes, perder tudo o que achamos importante é a única forma de encontrar o que realmente importa. E descobriram que o amor, quando é verdadeiro, não apenas move montanhas, ele constrói mundos inteiros.